Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 16ª aula dessa maratona de estudos. Obrigado a vocês que têm comentado as nossas aulas, que têm curtido e compartilhado. Obrigado a vocês que têm respondido os problemas propostos e também desenvolvido as atividades dos formulários. Se houver dúvidas, se houver necessidade, entre em contato conosco, para que nós possamos ajudar você ou lhes orientar na solução dos problemas. Então, gente, vamos para mais uma aula de matemática. Lembrando que o nosso componente curricular é matemática. E que essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre expressões e cálculos algébricos, que encontra-se na página 130 do livro didático de vocês. O objetivo dessa aula é utilizar letras para expressar situações diversas e calcular os seus valores numéricos. Então, gente, nós iremos começar esse objeto de conhecimento já visto desde o 6º ano. No 6º ano, nós vimos como encontrar um valor desconhecido. No 7º ano, nós começamos a usar letras para representar números. Agora, no 8º ano, nós vamos continuar com esse objeto de conhecimento, iremos nos aprofundar um pouquinho mais sobre eles e nós iremos ver valores numéricos de uma expressão algébrica, nós iremos utilizar letras para escrever expressões algébricas e vamos nos aprofundar até o 9º ano, quando chegamos na equação do 2º grau e nas funções. Então, vamos iniciar com esse diálogo, né? Quando uma pessoa diz, já te falei N vezes para fazer o que eu te pedi. Ou, meu amigo tem o dobro de canetas que eu tenho. Também estamos utilizando letras para representar valores numéricos. Agora, será que podemos utilizar outras letras para representar outros valores numéricos, assim como estes? Cite um exemplo onde letras são utilizadas para representar números. E aí, cite aqui nos comentários exemplos de onde nós usamos ou vocês usam letras para representar números. Então, vamos iniciar solucionando o seguinte problema. Raul é proprietário de uma padaria e atende muitos clientes diariamente, com frequentes reclamações sobre o tempo de espera na fila do caixa. Ele precisa de sugestões para agilizar o atendimento. Um funcionário sugeriu utilizar fórmulas para calcular o valor que o cliente irá pagar conforme a quantidade e o tipo de produto adquirido. Ajude o funcionário a escrever as fórmulas considerando os seguintes itens: litros de leite no valor de R$ 3,10 a unidade, pão que custa 50 centavos a unidade e bolo no valor de R$ 5,50 também a unidade. Se um cliente comprar 3 litros de leite, 5 pães e 2 bolos, escreva uma fórmula para calcular o valor total que ele pagará pelos itens. É possível calcular o valor que será pago pelo cliente para qualquer quantidade dos 3 itens acima. Como esta fórmula, justifique sua resposta. Olha, gente, aqui nós temos um problema bem contextualizado. Relata um exemplo de um proprietário de uma padaria, de um supermercado, onde ele atende muitos clientes diariamente e que esses clientes reclamam com frequência sobre a demora ali na fila. Ele quer uma sugestão de como agilizar essa fila para que ele possa atender mais rápido. Aí, um funcionário dele imaginou que podia criar uma expressão algébrica que pudesse calcular de forma mais rápida a compra de um cliente. E aí, como ele vende apenas 3 itens e já temos o preço de cada item. O litro do leite, R$ 3,10. Já o pão é 50 centavos a unidade. E o bolo, R$ 5,50 a unidade. Então, nesse caso, facilita escrevermos uma expressão algébrica que nos permite calcular o valor pago por um cliente, dependendo da quantidade de objetos que ele vai levar. Ao criarmos uma expressão algébrica, não importa mais a quantidade de objetos que o cliente vai levar. A expressão algébrica nos permite calcular.
Então, vamos ver de que forma nós podemos usar letras para representar números, escrevendo uma expressão algébrica que represente esse problema. Vamos juntos? Então, a princípio é o que nós vamos fazer. Vamos agora verificar uma forma de resolver o problema apresentado. Primeiramente, precisamos representar os itens pães, leites e bolo por meio de letras. E depois encontrar uma fórmula para calcular os valores que cada um dos clientes pagará comprando esses itens. Inicialmente, vamos definir as letras que irão representar cada um dos itens. É importante que você defina uma letra para representar cada item. E que sejam letras diferentes, porque pães, leite e bolos são diferentes. Então, precisamos representá-los por letras diferentes. Esse é o primeiro passo. Depois, nós vamos representar o número de leites com a letra L, o número de pães comprados pela letra P e o número de bolos com a letra P. Assim, estamos generalizando essas quantidades por meio das letras. Olha, já escolhemos as letras que irão representar cada objeto aqui ofertado na padaria de Raul. Então, aí ficamos assim, olha. Assim teremos que associar essas letras aos seus respectivos preços, já que devemos multiplicar o número de itens comprados com os seus valores. Assim nós ficamos, olha o que nós temos. Leite 3 e 10 vezes L. L vai representar a quantidade de litros que o cliente pode comprar. Pães 0,50, 50 centavos, vezes P. P representa a quantidade de pães que o cliente pode comprar. E bolo, nós temos bolos 5,50 vezes B. B representa a quantidade de bolos que um cliente pode levar. Aí, gente, nós já temos expressões algébricas, termos algébricos, que juntos formam uma expressão algébrica. Então, na segunda parte, nós devemos elaborar uma forma para calcular o valor que um cliente que comprou 3 litros de leite, 5 pães e 2 bolos irá pagar. Assim, começaremos descobrindo estas fórmulas. Olha, como os valores de cada item são somados ao final da compra, temos que somar cada uma das partes que definimos na pergunta anterior. Então, faremos a seguinte fórmula. Olhe como ficou a fórmula. Olha, uma vez que, se o cliente comprar uma determinada quantidade de bolo, uma determinada quantidade de pães e uma determinada quantidade de leite, no final, para saber quanto vai pagar, iremos somar os valores relativos a cada objeto. Então, 3,10 vezes L, a quantidade de litros de leite, somado com 0,50, 50 centavos, vezes P, a quantidade de pães, somado com 5,50 vezes B, a quantidade de bolo. Então, essa é a expressão algébrica que nos permite calcular o valor que esse cliente que comprou essas determinadas quantidades irão pagar. Vamos ver agora ao final quanto ele pagou? Então, aí ficamos assim, olha, 3,10, né, mais 0,50 mais 5,50 multiplicado pelas quantidades. Agora o que é que nós vamos fazer? Substituir cada letra pela quantidade do item comprado. Então, ele comprou 3 litros de leite, 3,10 vezes 3, mas comprou também 5 pães, 5 vezes de 50 centavos, mas comprou também 2 bolos, então 2 bolos, 5,50 vezes 2. Quando nós substituímos, ficamos com multiplicações e adições. Veja que a partir de agora, nós temos expressões numéricas. Tínhamos expressões algébricas. Expressões algébricas são formadas por letras e números. Expressões numéricas apenas por números. Uma coisa comum entre elas é que tanto a expressão algébrica quanto a expressão numérica continua com as operações. Podem apresentar-se dentro de parênteses, colchetes e chaves, seguido das operações, como aqui, todas com adição. Então, 3,10 vezes 3, R$ 9,30. R$ 9,30 em leite. 50 centavos vezes 5, R$ 2,50 de pães.
somado com 5,50 vezes 2 bolos, R$11 de bolos. No total, ele pagou R$ 22,80. Então, gente, nós vimos que nós usamos letras para representar a quantidade de objetos que o cliente comprou. E aí, escrevemos uma expressão algébrica e solucionamos o problema. Ou seja, encontramos de forma prática e rápida o valor pago por um cliente que comprou uma determinada quantidade de objetos. A última pergunta quer saber: é possível calcular o valor que será pago pelo cliente para qualquer quantidade dos 3 itens que estão na fórmula que descrevemos? A resposta é sim. Ou seja, é óbvio que essa fórmula agora nos permite calcular qualquer compra feita por qualquer cliente. Uma vez que o preço dos itens não se altera, as letras elas servem justamente para isso, para representar os valores desconhecidos. Quais são os valores desconhecidos aqui, chamados de incógnita ou variáveis? São as quantidades que os clientes podem escolher. Ou seja, o litro do leite vai continuar sendo R$3,10, os pães 50 centavos, os bolos 5,50. Só que o que vai mudar de cliente para cliente é a quantidade. É justamente isso que as letras irão representar. Então, aí nós podemos resumir a fórmula, né? Olha, para o cliente que vai comprar um item de cada, para o cliente que vai comprar 2 itens de cada, para o cliente que vai comprar 3 itens de cada. Veja que os valores são sempre os mesmos, porque eles representam os preços. Já as letras é que vão sendo substituídas por números diferentes, porque eles representam a quantidade de objetos comprados. E aí, essa fórmula agora, ela pode ser infinita, dependendo da quantidade de produtos que ele oferta em sua padaria. Então, olha, nesta aula, aprendemos a representar números por meio de letras, atribuir valores numéricos a letras e calcular o valor de uma expressão. Lembrem, uma expressão algébrica ela é formada por parte literária, letra, parte numérica. Mas nós iremos nos aprofundar no decorrer das aulas. Aqui nós vimos que as letras, chamadas de incógnitas ou variáveis, elas podem substituir valores desconhecidos. Nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar os problemas propostos, tanto aqui no vídeo aula quanto lá no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.